Tá no ar mais um Quem Pode Pode, o podcast de quem tem história pra contar. E hoje eu tô aqui com um cara que eu admiro muito, que é um cara que cuida da saúde. Então, roda a vinheta e vem comigo. Gente, eu tô aqui hoje com Gilberto Jota. Ele é preparador físico, Exatamente. Né? Especialista em fisiculturismo. E Beto, é um prazer estar aqui, tá? Você conversar comigo, contar a sua história. A gente se conhece, mas acaba que nunca trocamos essa ideia, né? De você me contar como que Gilberto Jota chegou a ser, né, GT. Isso, esse cara. Isso. Primeiro, é um prazer enorme estar aqui. Bom, tá aqui com vocês. Falar um pouco da minha história, falar um pouco do que eu estou fazendo agora. E é muito legal ver você crescendo com o seu Pode, com o seu podcast. Obrigada. Muito legal. Estrutura sensacional. Espero que tenha muito sucesso. Obrigada. Tá legal? E falar um pouco de mim, falar um pouco de esporte, falar como é que eu iniciei. Isso vai ser maravilhoso, até porque ontem mesmo eu estava comentando, né? Falar de mim, eu vivenciei tudo, eu vivi tudo, então eu lembro de tudo. Quando você falou, você lembra as datas? Lembro de todas as datas, lembro de nome de todo mundo, lembro de tudo. Memória boa, né? Graças a Deus. Beto, me Tô conta coroa, mais. mas eu lembro tudo. Me conta mais sobre você. Quantos anos você tem hoje? Tá coroa, mas tá inteiraça aí? Olha, eu tenho 48 anos, vivo nesse esporte, querendo esse esporte, desde os meus 14 anos. Foi quando eu entrei na academia, foi quando eu iniciei. Eu sempre quis estar nesse mundo do fisiculturismo. Você com 14 anos. Você entrou na academia como aluno, assim? Eu entrei na academia porque eu curtia... Por que eu entrei na academia? Vamos lá. Por que eu entrei? Na época, 14 anos, 48, na época tinha muito filme de Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme, eram os nossos ídolos da época, né? E aí eu queria ficar fortão, queria treinar, queria ficar fortão igual a eles, nunca pensando em ser atleta, não. Pensando em ficar com shape bom, ser forte. Eu sempre fui grandão e tudo, né? Aí meu irmão também sempre curtiu muito, sempre curtiu muito também a musculação. Legal. E aí a gente ia junto. E eu comecei com 14 anos. A partir daí, comecei a conhecer o universo do fisiculturismo. As revistas antigas do Arnold, matérias com Sylvester Stallone, a coisa era muito restrita antigamente, né? Era uma revista. Tudo que acontecia lá chegava pra gente um ano depois. Mas chegava e a gente lia e curtia muito. Né? Então eu comecei a... E de repente eu que ia fazer direito... Misericórdia! Meu pai, advogado, né? Minha mãe... doida que eu seguisse a carreira do meu irmão. Meu irmão era militar. Meu irmão está aposentado, por isso que ele era, não morreu não. Graças a Deus. Meu irmão era militar e minha mãe querendo que eu fosse militar, meu pai querendo que eu fosse advogado. Eu a vida inteira falava que eu ia cursar direito. E o pai feliz. Tanto é que no segundo ano eu fiz vestibular, na época era vestibular, né? Fiz vestibular, passei. Meu pai até pouco tempo atrás tinha no jornal, porque saiu o resultado em jornal. Olha. Antigamente era um jornal rosa, jornal dos esportes. Saía lá. Meu pai tinha, né? Meu filho passou, só não cursou, mas passou. Aí eu fui e de repente, por isso, né? Por estar fazendo uma academia, falei, não, eu quero educação física. Nossa, foi um ano divisor de águas da minha família lá em casa, né? Minha mãe horrorizada. Meu pai calado na dele, não curtindo muito, mas também não brigando tanto. Minha mãe que era mais incisiva, mais... Não vai dar futuro! Não vai dar futuro, vai morrer de fome. Professor de educação física. E o mais interessante, a minha família é lotada de professor de educação física. Ela tem vários primos professores de educação física. Então ela tinha todo mundo como um exemplo, né? Talvez.
Eu sei que ela não curtia. Gostar, Então eu já ia falar o nome deles, mas nem vou falar mais. Então, de repente, educação física, fiz, passei. Eu sabia que eu só ia fazer educação física se eu passasse por uma pública. Se eu passasse por uma particular, eles não iam... Te ajudar? Não iam custear. Eu tinha 17 anos, na verdade eu tinha 16. Eu terminei o segundo grau, na época segundo grau, hoje ensino médio, né? Com 16 anos. Caramba. E aí, quando eu fui cursar, eu já tinha 17, né? Porque eu faço aniversário no último dia do ano. Ainda tem isso ainda. Eu faço aniversário no último dia do ano. É uma festa só. E que festa, né? É uma festa. É uma festança. Ninguém nem lembra de mim. Porque é o Réveillon. E de repente eu passei pra UERJ, fui pra lá. Graças a Deus. Eu lembro a primeira vez que eu entrei na UERJ. A primeira vez que eu entrei na UERJ foi uma coisa de louco. Eu ficava olhando aquele mundo, eu do interior... 17 anos. Eu do interior, nunca tinha visto uma construção tão grande, Olha os só. andares duplos, na verdade são 12 andares, na verdade são 24, né? Porque são andares duplos. E eu vendo aquilo tudo, visitei eu, meu pai, meu primo e o irmão do meu pai. Porque meu primo tinha passado em engenharia química. Pra UERJ também. Aí a gente foi pra lá, eu fiquei mais bacana com a faculdade. Eu falei, viu, pai? Olha só. Aí meu pai, muito entendendo e tudo, conversando com minha mãe, acalmando a fera, né? E de repente, hoje a minha maior fã é minha mãe. É sempre, né? Minha mãe, nossa, se eu publico qualquer coisinha É a primeira em rede social, é a primeira a compartilhar, é a primeira a encher de corações, aplausos, né? maravilhoso, fantástico, que profissional, que isso. Minha mãe é minha fãzoca. Aí voltando, né? Aí eu comecei a cursar. E você foi morar em Niterói? Fui morar no Rio de Janeiro. Fui morar numa vaga. O que é vaga? Para quem não conhece, o que é vaga? Vaga, na verdade, é um quarto dentro da casa de uma casa de alguém que está disponibilizando o quarto para um universitário. Não é uma república, né? República é todo apartamento, né? Todo para várias pessoas que vão estudar. Eu não, eu estava indo para uma casa montada com família e tinha um quarto. E não conhecia a família? Não conhecia a família, não conhecia nada. Jesus. E fui para tanto é que as coisas não deram muito certo. Eu fiquei 4 meses lá. Mas também eram uns 4 meses do meu primeiro período. 17 anos, um garoto. 17 anos. Tive catapora. Meu Deus. Peguei da família. E aí eles se sensibilizaram, cuidaram de mim. Porque eu não podia voltar com catapora. Tive catapora nesse período. Quase perdi a faculdade por falta. A sorte, né? Consegui, de alguma forma, abonar minhas faltas. Né, parei 2 semanas, 3 semanas, eu não lembro certo, né? Mas eu parei por muito tempo, perdi provas, mas consegui, passei em tudo, graças a Deus. E foi aí que eu tive que voltar. Aí voltei, né, aqueles 3 meses de férias, e aí fui morar numa pensão. Depois de um tempo que a gente foi morar só eu sozinho, num apartamento. Depois meu irmão veio, se formou. Aí começou. Aí eu comecei a trabalhar, comecei a estagiar. Na verdade, na época a educação física não tinha... Só a partir de 98, eu já formado, a partir de 98 é que tinha a regulamentação da educação física. Então, quando eu comecei a estagiar, eu já era professor. Sim. Eu não era estagiário. Eu assumia a sala, porque não precisava. Hoje, desde 98, sim. Hoje, uma sala de treinamento, uma sala de musculação, uma sala de aula coletiva, só pode ministrar aula professores. Né? Os estagiários, eles até podem dar aula, desde que tenha um orientador, né? Tem um professor, um responsável, até porque eles precisam também ter a experiência. E aí comecei. Com 19 anos, comecei a trabalhar. Em academia, e comecei a frequentar os eventos de fisiculturismo do Rio de Janeiro. E você começou a trabalhar lá no Rio? Comecei a trabalhar no Rio. Eu fiquei 11 anos no Rio. Eu adorei o Rio de Janeiro, amei o Rio de Janeiro. Olha só. Amei o Rio de Janeiro. Então eu fiquei 11 anos no Rio de Janeiro. E aí terminei faculdade e permaneci lá. Aí foi quando
eu entrei mesmo, fiquei inserido no mundo do fisiculturismo. Em 1997, eu fiz um curso de árbitro. Eu já frequentava os eventos, porque eu tinha um grande amigo que era atleta. Então ele me puxou, ele era da faculdade e ele me puxou. Para tudo que evento que ele fosse, né? Você estava junto? Pelo menos dentro do Rio de Janeiro, eu estava junto. Fui para Brasileira em São Paulo, mesmo antes de... Aí eu falei, gente, é isso que eu quero. Esse é o mundo. Esse é o meu mundo. Esse é o meu mundo. Olha só. E como eu nunca tive a vontade, ou então talvez a disciplina, né, espartana de um atleta, eu queria participar do evento. Eu queria participar daquele universo. Então eu falei, cara, eu vou ser árbitro. Vou ser árbitro de fisiculturismo. E em 1997 eu fiz o primeiro curso de árbitro. Aí comecei a arbitrar. Só que não era fácil arbitrar. Existia, chato falar isso, mas existia uma panela. Eu era muito jovem e não conseguia penetrar essa panela. Então, na verdade, eu ia como árbitro reserva e ficava reserva a noite toda, né? O árbitro reserva. E ficava lá esperando uma vaguinha, alguém ir no banheiro, alguém ia não sei aonde, para poder. E às vezes não ia e eu não arbitrava. O ponto alto da minha carreira de arbitragem foi em 2001, uma competição estadual, Mister Rio. Esse foi o ponto alto meu de arbitragem. Depois eu só consegui arbitrar, eu arbitrei até 2014, mesmo com a equipe. Eu vou chegar lá. Eu arbitrei até 2014, foi quando surgiu uma norma dentro da federação onde treinadores não poderiam mais arbitrar. E aí eu saí de cena da arbitragem, né? Continuei fazendo os cursos para me atualizar como treinador, mas parei de arbitrar de vez. Mas era uma coisa que eu queria muito. Só que como até 2006 eu notei uma dificuldade, uma resistência, principalmente porque eu era jovem. No grupo lá. Eu era jovem. Segundo, que eu não era da panela. Terceiro, que eu não era treinador ou até mesmo fisiculturista. Então, as pessoas que trabalhavam isso aí não deixavam a gente crescer tanto, não deixava... Peraí, não deve saber nada, não sei o quê. Fica senta lá. Tá, continua como reserva, continua como... E aí eu falei, cara, eu curto muito esse mundo, esse universo. Por mais que eu estivesse trabalhando com treinamento dentro de academia e tudo, eu falei, cara, eu vou montar minha equipe. E aí, a partir de 2006, surge o GT. Surge o Gilberto Tim, a partir de 2006. Na verdade, o Gilberto Tim não surgiu em 2006. Eu comecei a trabalhar dentro da academia onde eu trabalhava. Porque você era professor normal. Eu era professor. Mas já tinha essa tendência para o esporte. Sim, né? mas não era personal. Todos viam. E isso eu já tinha retornado a Cabo Frio. Ah, tá. Entendeu? Esse eu já tinha retornado a Cabo Frio. E aí eu falei, cara, vou fazer esse esporte crescer aqui em Cabo Frio. Porque ninguém tinha começado isso na região dos lagos. Né? A gente tinha alguns atletas que migraram do Rio de Janeiro para aqui, para a região dos lagos. Em Araruama tinha um que era atleta, Batistinha, mas que não competia mais. Mas era um atleta que estava aqui na região. Mas, né? Aí foi quando eu cheguei e falei assim, cara, vou fazer esse esporte crescer na região. E dei o pontapé inicial. Né? Comecei a criar a equipe. Na verdade, eram dois malucos que acreditaram. Até porque também não tinha tantas categorias assim no início. No início tinha poucas categorias. Então, por exemplo, categoria feminina tinha duas só. Né? Que era bodybuilding feminino e o body fitness, que eram categorias de mulheres muito grandes. Então, não caía no gosto feminino. A partir de 2005, que surge uma categoria que cai o padrão, que se sai, né, no padrão do que é a mulher brasileira, que é a categoria wellness. Né, a categoria de mulheres que na época, né, eram mulheres de praia, biquínis de praia, não precisava ser biquíni de competição, coisa que mudou totalmente hoje. Hoje elas precisam de biquíni de competição, biquíni bem elaborados, sandália, desfile, cabelo,
E não precisava nem de pintura essas mulheres, porque todo atleta de fisiculturismo passa tinta, né? Passa uma tinta no corpo, né? Fazem um tan, fazem um bronzeamento. Tanto é que o nome da tinta é Protan, tinha Drintan na época. E eles passam para quê? Para que a musculatura seja melhor visualizada. E assim foi. A gente começou lá em Cabo Frio, em 2006 a gente foi. Meu primeiro atleta ficou em 4º lugar numa competição estadual. Nossa, primeira vez que eu subo num palco, já tem um atleta entre os 6 melhores. Já tá bom, tá indo. Pô, tava sensacional. Nossa, você não sabe como é que foi a festa em Cabo Frio. Eu fui para tudo quanto era programa, que lá em Cabo Frio tem TV regional, né? TV local, desculpa. TV local. Então eu fui para tudo que é TV, tudo que é rádio, comecei a estampar um nome. E aí começou. Aí quem curtia o fisiculturismo, até porque já tinha mais divulgação, até porque já tinha internet e tudo, então não era o que é hoje. Hoje é loucura. Hoje é loucura. Hoje eu falo que o fisiculturismo no Brasil só está perdendo para os Estados Unidos. Né? Em termos de patrocínio, de atletas patrocinados com verba, o Brasil não perde nada para os Estados Unidos. Olha. Não. Tem atleta americano sendo patrocinado por marca brasileira hoje. Que legal. O negócio está crescendo muito. Aqui no Brasil, loucura. O que existe principalmente por causa da internet, né? Hoje para você ter ideia, há algum tempo atrás, acho que 2 semanas atrás, o próprio presidente da República foi fazer um podcast, né? Esteve participando de um podcast de fisiculturismo. Olha só, o presidente da República aparecer num podcast de fisiculturismo. Obviamente, não sabia muita coisa sobre o esporte, mas ele foi. Ele foi porque ele viu que era fundamental estar buscando esse público, legal, né? Que é muito grande, entendeu? Então o esporte cresceu demais agora, cresceu muito, e a partir de 2006 comecei como treinador e não parei mais. A GT foi só crescendo? O GT tornou-se GT mesmo a partir de 2012. A partir de 2012 que eu vim com o nome GT. Eu já antes era só Gilberto? Não, antes era o nome da academia onde eu trabalhava. Ah, tá. Né? Eu era da academia. E aí, a partir de 2012, o dono da academia tinha uma esposa. E ele queria que essa esposa competisse, mas competisse por ele, não por mim. Perfeito. Aí, como ele criou a equipe dele, eu criei a minha. Falei, opa, agora eu começo com a minha. E aí foi que eu falei, pô, eu não preciso mais representar a academia, agora eu posso representar o meu nome. Entendeu? Porque eu era atrelado, tudo que eu fizesse estava vindo pela academia. Sim. Ele me deu uma oportunidade, na verdade. Falei, poxa, eu posso agora crescer com o meu nome. Crescer com o meu nome. Sempre levei o nome da academia, sempre tudo. Mas também posso levar o meu nome atrelado. E assim foi. E cresci, o GT apareceu, surgiu. Em 2009 eu fiz o primeiro evento de fisiculturismo da região dos Lagos, de toda a região dos Lagos. Você o primeiro evento fui eu que fiz. Em Cabo Frio? Foi o Mr. Cabo Frio, em 2009. Foi no Teatro Municipal de Cabo Frio e foi um sucesso. E aí foi aí que o esporte na região começou a crescer. E mais pessoas te procurando. Graças a Deus. E isso era fundamental, fazer o esporte crescer, até porque eu também cresceria junto. Até porque eu estava atrelado. Eu estava fazendo o esporte crescer na região. Você é referência. Exatamente. Hoje a gente tem grandes treinadores em todas as cidades da região. Tá? Aqui em Araruama a gente tem grandes treinadores, em São Pedro da Aldeia, em Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, a gente tem grande. Mas o pioneiro é Gilberto. O pioneiro, não adianta falar, não adianta. Tá lá, tá escrito, é o legado que eu deixo. Esse é o meu legado, que eu deixo não porque eu continuo, mas esse é o legado. O legado de ter feito o fisiculturismo crescer na região. Entendeu? De ter dado o pontapé inicial, de ter acreditado e de ter, na verdade, foi uma necessidade. Eu falei, cara, eu gosto disso, eu quero estar dentro disso, então vamos embora. Nada melhor do que trabalhar no que gosta. Exatamente. E vamos embora. É assim que começa. É assim que começou. E não para mais, tá até hoje. Até hoje. Aí eu fiz o Mr. Cabo Frio. Em 2010, eu deixei o Mr. Cabo Frio, mas apresentei o Mr. Cabo Frio. Fui eu o apresentador do evento, por quê? Porque o presidente da federação que faz a apresentação estava tendo bebê
na semana ou nesse dia, eu não lembro ao certo. O filho dele estava nascendo e ele não podia vir a Cabo Frio. E de repente eu chego no evento como treinador, não mais como organizador. Eu chego no evento e aí o dono do evento, Alfredo, chega para mim e fala: Gilberto, tem que apresentar. Eu não tenho ninguém. Você vai ter que apresentar o evento. Aí eu falei: Alfredo, eu nunca fiz isso, mas vambora. Desafio comigo mesmo. Cara, eu nem titubeei. Nunca, que isso? Não, nunca. Teve alguém agora aí que perguntou alguma coisa para mim e falou assim: Gilberto, você quer fazer isso? Faço. Se eu tenho segurança, se eu a vida inteira me preparei para aquilo, eu não posso titubear. Eu não posso pensar 2 vezes. Eu tenho que fazer. E eu nem titubeei, eu fui. Pá. E foram umas 4, 5 horas de evento. Direto ali? Direto. Ainda tinha que ser treinador? Aí eu acabei organizando tudo, né? Organizei tudo. Pedi para um professor amigo meu ficar com os meus atletas no backstage, né? Fazendo aquecimento. Aí eu deixei tudo organizado. Falei: olha só, Alfredo, eu vou, claro, já está aceito, mas eu preciso organizar também os meus atletas. Não posso deixar eles. Não posso deixá-los de lá. Tanto é que eu ganhei várias categorias, graças a Deus. E aí um amigo meu um professor amigo meu, ficou com os meus atletas no backstage, vendo a tinta, né, a cor da tinta, vendo o aquecimento dos atletas, vendo o que eles estavam comendo, bebendo. Né, tem todo um trâmite, tem todo um aparato para o atleta subir no palco. E tem que estar, né, ali. Só que eu precisava ajudar o Alfredo. E aí, vamos embora. E aí eu tive essa experiência também, foi a única vez. Foi a única vez. Eu já apresentei evento de força também. Porque quando a gente montou o Mr. Cabo Frio, a gente montou a Liga Cabo Friense de Fisiculturismo e Força. Olha. Né? Hoje, uma das federações que existem 3 federações atuantes no Brasil. Né? Existem outras pequenas e tudo, mas 3 grandes federações no Brasil. Existe a NPC, existe a BRAF, Brasil Fisiculturismo e Fitness, que é por onde eu fiz o Mr. Cabo Frio, e estou fazendo agora o Mr. Búzios. Fiz o Rei e Rainha, eu vou falar de todos esses eventos. E esse podcast vai ter... Não, bora aqui, não pressa não, vamos embora. E aí, olha só, eu fiz 2 eventos e agora estou fazendo meu 3º evento, né, de fisiculturismo. E aí, a BRAF, existe a IFBB. Na verdade, todas essas 3, eram IFBB. Em 2017, em setembro de 2017, no Olímpia, houve um racha. Houve um racha na federação. E aí, nos Estados Unidos, sempre houve a NPC, né? Porque a IFBB tinha o poder, né, de todo o esporte amador, né? Então, Brasil e o mundo inteiro tem, acho que 190, eu acho que era a 3ª maior federação do mundo. Olha. Pelo menos era, não sei se ainda é hoje, né? Era a 3ª maior federação do mundo, e aqui no Brasil era muito forte, muito grande. Só que houve o racha entre a IFBB amadora e a IFBB Pro League, que são os atletas profissionais. Então a NPC americana ficou com a Pro League, com os prós, mas eles não tinham atletas amadores. Se eles ficaram com prós, eles perderam os amadores. Então eles tiveram que criar, né, condições de atletas amadores, né, alçarem a profissionais. Sim. Então eles começaram a trabalhar isso em todos os países, em vários países. Né? Vieram para o Brasil, porque o Brasil é um grande mercado, vieram e hoje, acredito eu, que é a maior, né, federação, a maior empresa. Eles não são federação, eles são empresas que fazem eventos. Hoje seja onde tem o maior número de atletas, né? Todo mundo está querendo competir na NPC. Só que está surgindo aí, a IFBB amadora criou uma categoria chamada Pro, que eles botaram IFBB Elite Pro, né, que seria elite do fisiculturismo mundial. Essa Elite Pro só cresceu mesmo no leste europeu e no Oriente Médio, na Ásia. Aqui no Brasil não cresceu. Tem, claro que tem alguns atletas muito bons até,
mas a nata do Brasil, os grandes atletas brasileiros, migraram todos para a NPC. Maior divulgação, maior premiação, maior visualização, grandes marcas, as marcas todas migraram para a NPC. E aí? Sendo que em 2017 surgiu uma, que o vice-presidente da IFBB, o Gustavo Costa, ele se retirou da IFBB e falou, sabe de uma coisa, eu tenho potencial, ele é sensacional, ele é um trabalhador quanto mais. Ele tem um potencial enorme e ele falou, vou criar uma federação. E hoje no Rio de Janeiro é a maior federação. Hoje no Rio de Janeiro, até mesmo a NPC não é tão grande quanto ele. Não. E a partir do ano que vem, existe coisa boa vindo aí. A BRAF vai migrar, vai expandir para outros estados. Hoje em dia a BRAF só é no Rio de Janeiro e é a maior do Rio de Janeiro. Entendeu? Tanto é que a gente vai fazer o evento Mr. Búzios, pela BRAF, por vários motivos, e esse também é um dos motivos. O outro motivo é que o Gustavo é sensacional, tanto é que a gente... todos os eventos que eu fiz, né? Eu fiz 4 eventos, né? 1 Mr. Cabo Frio e 3 Rei e Rainha da Praia, que foi na praia. O Ian até foi, né? No evento de 2014, estava lá com a gente. E era na praia mesmo? Era na praia de Cabo Frio, Tinha um palco, né? Cabo Frio sempre teve um palco na praia, algum tempo atrás, né? Em 2014, acho que foi o último ano, 2015 já não teve, tanto é que a gente fez o de 2015 dentro do teatro, dentro do poliesportivo de Cabo Frio. Uhum. Foi sensacional também. Mas na praia tinha um glamour, né? Na praia tinha um lance de não cobrar ingresso, de não ter nada, mas o evento na praia era outra coisa. Era sensacional, energia, assim? O público não tinha aquele retorno financeiro. Uhum, Beleza, mas tinha um retorno de público, de mídia, de marca, um reconhecimento de marca. De tudo, sensacional. O palco tinha tanto atleta no palco, loucura. Tinha categoria com 34 atletas, eu não tô de louco. A galera quis mesmo, e grandes nomes do fisiculturismo. Que legal. Grandes nomes. E foi sensacional. Esse foi o último na praia? Esse foi o último na praia. Na verdade foram 2 na praia, 2013 e 2014. A 2014? Aí 2015 tiraram o palco. Acabou a praia. Aí acabou a competição na praia. E aí a gente fez no estádio, no poliesportivo de Cabo Frio, que também foi muito legal, devido a esses 2 primeiros, todo mundo acreditou muito. Era o evento que abria o calendário de competições. A BRAF antigamente era a IFBB. Uhum. Né? O Gustavo ele era presidente do Rio de Janeiro e vice-presidente nacional. Então, aí a gente fez o evento na praia, 2013, 2014, e 2015 a gente fez no poliesportivo. Então ele abriu o calendário de eventos no Rio de Janeiro. Era em janeiro, né? No verãozão mesmo. E era muito legal, muito legal. Caraca. Muito legal. E de repente, agora em 2022, volto eu. Aí desse pulo, né? 2015. Aí eu continuei sendo o treinador. Então, os eventos parou. Os eventos, não falei agora. Agora eu vou vou cuidar um pouco mais do meu time de novo. Vamos que já estava com quantos alunos? De 2? De 2? Não, de 2 de 2016 já estava com quanto? Cara, uns 40, 45 atletas. Que beleza. Aí continuamos trabalhando, e assim foi. Graças a Deus, a equipe está muito grande. Eu tenho atleta em Araruama, tenho atleta em Cabo Frio. Na verdade, eu tenho atleta até na Austrália. Olha! Tenho a Rayane, é uma brasileira, né? Tenho no Canadá, a Julie. Tinha na Inglaterra, tinha na Argentina, e assim vai. Eu tenho, graças a Deus... Hoje você tem quantos atletas? Juro pra você, dá licença. Eu nem sei contar. Eu não conto. Eu boto no grupo. Se eu entrar no meu grupo do WhatsApp, eu vou saber quantos atletas tem. Tem muito atleta. Graças a Deus tem muitos atletas. Porque você tem atletas que você faz o acompanhamento junto, né? E tem as consultorias. E eu tenho atleta hoje que faz atleta. Isso que é muito legal, né? Eu tive muito professor de educação física que trabalhou comigo. Que trabalha comigo ou trabalhou comigo. Eu formei muito treinador também. Até porque eu era o pioneiro. Eu sou. Na verdade, não. Eu sou o pioneiro. Então, eu formei muito professor de educação física
que curtia o esporte, ou curtia meu trabalho, ou curtia o esporte. E aí eu fui formando vários professores. Eu tive células, né, de atletas. Eu tive atletas que formavam atletas, são atletas dele, não são meus, mas que eu sempre ajudei. Hoje em dia tem atletas até que eu não ajudo. Eles vão por eles mesmos. E é isso que eu quero. Por isso que eu falo que eu tenho um legado. O mais importante era isso, é fazer o esporte crescer. Fazer com que... esses ramos, né? Essa ramificação. Exatamente. E eles crescerem também. É só assim que o esporte vai crescer. Se eu formar atletas e se eu formar treinadores. Verdade. Entendeu? Meu nome sempre vai propagar, até pelo respeito, pelo carinho, pela forma de tratar todos eles, né? Porque eu sempre fui muito paizão, pela cobrança e tudo, mas eles também fazerem os atletas dele, até porque às vezes não tem tanta... às vezes tem atletas que às vezes precisam estar muito próximo, né? Igual esses que estão em outros países, às vezes que não tem essa proximidade, né, geográfica, mas estamos no WhatsApp, nos e-mails e estamos trabalhando. E é sempre, estamos trabalhando. Se o WhatsApp aí, se eu não desligar o celular, o bicho estava pegando aqui agora. Caraca. O bicho estava pegando. E as consultorias também são muitas, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Consultoria tem um número muito bom também. Isso tem essa dificuldade, né? Porque eu trabalho como personal, como coordenador de academia, como treinador e como realizador de evento. Olha aí. Então, e consultor. E o consultor. E então o dia é bem pequeno. Puxado, o tempo é bem puxado. E você começa a trabalhar que horas e vai até que horas? Trabalhar dentro de uma academia, dentro de um local, 6 da manhã até as 21h30. Fora o trabalho que tá no telefone o tempo todo. Isso, exatamente. Caraca. Exatamente. É ininterruptamente, tá? Aí, final de semana, minha esposa, um beijo pra minha esposa, que é minha guerreira, amo muito, um beijo pra ela, minha esposa, Claudiane, pra quem não conhece. Quem não conhece. Minhas filhas, né? Me ajudam muito, minha esposa, entendem o meu ritmo. Na verdade, isso é importante, né? Na verdade, elas participaram de todo o crescimento do GT, né? Elas participaram de todo o crescimento do GT, então sabe da necessidade, às vezes, que eu tenho. De não estar ali na hora do almoço. Exatamente. De me ausentar, de tudo isso, mas eu tento participar bastante. Eu tento Aí agora organizar. É vozão. Meus maiores prêmios. Minhas filhas, meus netos, minha família. Vamos falar muito disso, não. A gente até se emociona, né? Mas é legal. Meu maior prêmio. Meus netos agora, pelo amor de Deus, Bento e Bernardo, loucura. Meu coração fora do peito. Legal, né? Loucura. Eu sou louco por eles. E tento pôr o que eu posso, nos fins de semana, principalmente. Tento estar com eles. Mas é bom, né? A família entender a necessidade, né? Primeiro que eles me ajudam, né? Eles são meu suporte. Porque se não entendesse, não dava certo, né? Não teria esse sucesso que tem. Não teria. Não teria, porque eu ia ter que me dividir de verdade. Naquele momento, tá de celular desligado, tá tudo isso. E a profissão não cabe isso. Não cabe. O celular tem que estar ligado sempre. Só na hora de dormir que eu desligo. Porque aí, pelo amor de Deus, é o único momento que eu tenho, né? Então chega... É o único momento. Pra dormir, né? Eu tenho que descansar. Então chega 10h30, durante a semana, chega 10h30 da noite, eu desligo o celular e volto a ligar às 5 horas da manhã. E no final de semana ele fica ligado até a hora que eu for dormir. Na hora que eu vou dormir, depende da hora, né? Se eu for dormir 10 horas, desligo. Se eu for dormir 3 da manhã, até porque tem essa situação de fuso também, dos atletas que não são exatamente. Aqui. Então... mas esses aí entendem bem esse negócio de fuso. Hoje mesmo já falei com a menina da Austrália. Ela na madrugada mandou uma mensagem, só que o celular desligado. Mas hoje de manhã eu já falei com ela. Entendeu? E assim vai. E assim a gente vai conquistando o espaço da gente, vai trabalhando e não parei. Acho que esse que é o mais importante, né? Vai ser sempre aprimorando, buscando novidades. Sábado passado eu estava numa pós. Não estava numa pós, não. Eu estava na minha primeira pós. Eu faço parte da primeira
turma. Jesus, mas o quê? Eu faço parte da primeira turma de pós-graduação em fisiculturismo, né? Que eles chamam de Bodybuilding Coach, do Rio de Janeiro. E a gente recebeu uma homenagem há 2 sábados atrás. Né? A gente foi ao Rio de Janeiro, né? E a gente recebeu. Hoje ela deve estar na 12ª turma, alguma coisa assim. São 7 anos. E a pós começou dentro de uma academia. Na sala de ginástica de dentro de uma academia. Olha só. Pra gente ter acesso, né? Eles falavam que era pra gente ter acesso. Na verdade, era o que tinha. Vambora. Vamos estudar. Era o espaço que tem, vambora. E todo mundo louco, sedento por informação. Que legal. Porque tudo era muito de internet, era de livro. E aí a gente sabe que as coisas atualizam muito. As coisas hoje em dia são muito rápidas. Então a gente estava sedento por conhecimento mesmo. Não só conhecimento empírico, mas o científico mesmo. Então a gente queria ir para a sala de aula. A gente precisava ir para a sala de aula. Então, em 2015, quando surgiu no Rio de Janeiro, na verdade no Brasil inteiro, quando surgiu no Rio de Janeiro, essa pós, eu na mesma hora, nem titubeei. Vamos pro Rio de Janeiro. E era o quê, sábado? Sábado e domingo. De 8 às 6. Sábado e domingo. Ou seja, o dia que tinha pra dar uma descansada, vamos buscar conhecimento. Sorte que eu não tinha neto nessa época. Vamos buscar conhecimento. As filhas já estavam mais velhas. E aí, vamos buscar conhecimento. E era uma vez no mês. Né? 18 meses. Caraca. Aí, puxado. Vamos buscar. E aí a gente recebeu uma homenagem agora. Há 2 sábados atrás a gente recebeu essa homenagem. Né? Voltamos lá, ganhamos presente, ganhamos blusa, ganhamos uma homenagem. É muito legal de saber disso. Hoje em dia, a pós, ela tá num hotel na Barra da Tijuca. Que evolução! Cresceu absurdamente, graças a Deus. Meus mestres são sensacionais. Eles merecem, são merecedores. Apostaram numa coisa inédita no Brasil, de trazer o quê? A arte científica para um esporte, né? Para o fisiculturismo. Um esporte que nem todos gostavam. Hoje em dia todo mundo, a grande maioria gosta. Curte, né? Acompanha. É muito interessante isso, né? Quantidade de gente, né? A população brasileira é enorme, 216 milhões de habitantes, 4% dessa galera pratica atividade física regular. 4% só. Eu não sei o percentual que está em academia, mas 4% de forma regular, né? Pelo menos 3 vezes na semana. É muito louco isso. A população ainda é muito sedentária. Mas a gente está trabalhando para tentar mudar isso aí. Vamos embora melhorar esse percentual. Eu vergonha na minha cara. Agora você agita essa blusa sua. Viu? Que essa peso. Blusa aqui, ó. Isso aqui é proteger agora a Lu. Tem que ir, viu? GT, vamos embora. Ian também. Ian também. E assim foi. E a gente foi buscar conhecimento para agregar mais. E o mais interessante, lembra quando eu falei que eu tenho professores, que eu formo professores? Sim. E vários. Por exemplo, o Bruno que está no Mr. Búzios comigo. Eu estou fazendo o Mr. Búzios. É bom falar um pouco do Mr. Búzios agora. Agora, em 2022, volto a trabalhar com evento. Bruno Magalhães e o Miguel Ângelo. Miguel Ângelo é dono de uma grande academia em Búzios e o Bruno um grande treinador, um grande atleta, um grande personal, Miguel também, todos dentro da área, né? Todos dentro da área. A gente se une para fazer um evento em Búzios, junto com a Secretaria de Esporte, né? Na figura do seu secretário, o Gugu Braga, e o Gustavo Costa, presidente da BRAF. Nós nos unimos, todos os 5, né? Junto do Jaime, 6, o vice-presidente, e resolvemos fazer o Mr. Búzios, que vai ser no dia 22 de outubro, vou falar olhando para a câmera, 22 de outubro, estou convidando todo mundo todo mundo. O lugar é gigante, no INEF, né? Lá em Búzios, é um centro poliesportivo gigantesco em Búzios, bastante estacionamento, tudo. O evento é para atletas, né? Atletas do Brasil inteiro, só que a gente sabe que o forte da BRAF é o estado do Rio. Né? É o Rio de Janeiro, cidade e estado do Rio. Mas, na verdade, é um evento aberto. É um evento aberto. Nacional. É um evento nacional.
quem quiser vir vai ser muito bem-vindo. Né? Aproveitar que podcast é Brasil inteiro, né? Está no YouTube, então tem que falar isso. Então o Brasil inteiro está convidado para esse evento. E para a pessoa participar? Vai entrar na braf.net e vai fazer a sua inscrição, né? Vai fazer a sua inscrição, vai saber quais categorias que tem, todas as informações estão lá, ou então no Instagram, @mr, né, Mister MR Búzios. Vai saber de tudo que está acontecendo lá. E aí fala com a gente, chama a gente no direct, ou eu, o Miguel, ou o Bruno, nós vamos responder. Todas as informações do evento vamos ter. E já sabe mais ou menos assim, quantos atletas já estão confirmados? A média de atletas, porque a gente tem os eventos, a BRAF, né? A BRAF é a federação que a gente está fazendo. A gente tem os eventos oficiais da BRAF. A BRAF, como federação, faz 4 eventos no ano, que é o estreante, que é o Mister Rio, o Mister Brasil e o Champion no final do ano. Só que a BRAF tem Miguel Pereira, Mister Miguel Pereira, Mister Campos, tem Mister Búzios, Mister Petrópolis, Mister Cabo Frio, se eu estou esquecendo, Mister Zona Oeste esse final de semana. E se eu estiver esquecendo de algum, por favor, né, me perdoe. Esses eventos são chancelados pela BRAF. Sim. Né? A BRAF está, né, como co-realizadora. Certo. Mas o evento tem uma comissão, né? Próprio. Por exemplo, o Mister Búzios tem a comissão, que é a comissão sou eu, Bruno e Miguel. Nós fazemos o evento junto à BRAF, dentro das regras da BRAF, utilizando todo o corpo de arbitragem da BRAF, tudo isso da BRAF. E junto com a Secretaria de Esporte. E a gente traz o evento para a nossa região. Né? Então, vamos ter atletas de Búzios, vamos ter atletas de Cabo Frio, vamos ter atleta de Arraial, daqui de Araruama. Araruama está com uma equipe muito grande. Araruama tem muito atleta. E muito atleta bom. E muito atleta bom. Araruama está fazendo... Araruama está dando um calor lá no Rio de Janeiro. Tá então serve aí pra galera dar um patrocínio, né? Isso, dar uma ajuda os atletas. Gente, vamos lá, vamos ajudar essa galera precisa. Poder público, dá uma olhada pro pessoal, pro atleta. Araruama. Tem atletas sensacionais, atletas muito bons aqui, treinador, entendeu? Meu amigo Cláudio Bastos, sensacional treinador. Dá uma ajuda para essa galera aí, quem puder, entendeu? Não é que eles estejam pedindo, não. Eu que estou pedindo por eles. Para tornar eles mais conhecidos, né? E levar o nome da cidade, que acho que é o mais importante. Levar o nome de Araruama. Erguer, né? Erguer o esporte Araruama, que já é bom, que já tem grandes atletas, mas nunca é demais apoio. Apoio nunca é demais. Até para crescer cada vez mais aqui. Entendeu? Então, isso é sensacional. Isso a gente pede. Em São Pedro Aldeia, Afonso. Em Arraial do Cabo tem o Felipe Simas. Tinha o Bruno Moreira, que migrou para Cabo Frio. Lá em Cabo Frio tem eu. Tem o Bruno, que agora está em Cabo Frio. Tem o Lucas Damasceno. Em Munamar tem o Hudson Braga. Hudson Braga, Lucas Damasceno são meus atletas. E também tem suas equipes. E você formou esses treinadores. Poxa, então é isso. A gente tem que ir crescendo. E você acha mais ou menos quantos atletas vão? Assim, em média? Média de 300 a 350 atletas. Gente. A competição começa às 11 horas da manhã. A competição começa às 11 horas da manhã e termina às 21 horas. Então, é bastante tempo de competição. E são quantas categorias? 10 horas de competição. São muitas categorias. O fisiculturismo ele é dividido em categorias, né? A gente inicia com body shape. O que é a categoria body shape? Body shape é a categoria daquele rapaz que está iniciando na academia e que gosta do fisiculturismo e quer iniciar. Eles são mais magros, né? São menores. Não tem tão definido, exatamente. Né? São modelos, né? Mais ou menos assim. Não sei se eles gostam que eu fale assim deles, mas são modelos. São rapazes bonitos, né? Que curtem o esporte e querem iniciar. A gente chama de categoria de entrada. Entrar nesse universo de fisiculturismo e assim evoluir. Aí tem a body shape. Cada categoria tem também as suas subdivisões. Tem a categoria juvenil, até 21 anos na body shape. Na categoria de mais músculo,
como precisa maturar mais a musculatura, vai até 23 o juvenil. Mas no body shape não, como eles são mais modelos e tudo, a musculatura um pouco menos desenvolvida, então o juvenil é até 21 anos. E depois tem aí tem a sênior, que é de 21 a 34, 35, né? 34 e 11 meses. Que tem alturas. São 4 classes de altura. 1,70 m, 74, até 78 e acima de 1,78 m. E a categoria Master, que é acima de 35 anos. Né? Aí depois vem a categoria Fitness Model. É uma categoria onde são mulheres, são modelos, são mulheres bonitas, mulheres com corpo desenvolvido, mas não tanto, não tão seca, extremamente definidas, que entram de shortinho e top e tênis. Elas desfilam assim, de short, tênis e top. Então não tem aquele apelo, às vezes tem mulheres que não gostam de desfilar de biquíni. Sim. Então tem uma categoria para elas também, entendeu? Que legal. E aí, depois tem o Body Muscle. O que é o Body Muscle? Body Muscle, na verdade, é o body shape maior. Porque quem trabalha com musculação sabe que o músculo vai evoluindo, eles vão ficando maiores e eles querem isso. Por isso que são categorias de entrada. Aí tem Body Muscle, que é um body shape mais musculoso, já mais definido, já maior. E aí também a mesma quantidade de categorias que tem o Body Shape, tem o Body Muscle. A Fitness Model de shortinho também tem categoria de altura, tem categoria juvenil, tem categoria Master. Caramba. Então toda categoria tem as suas subdivisões. E é bem democrático, né? E o ponto alto da noite é a categoria Wellness, né? O fisiculturismo começou com aqueles gigantes, né? O Arnold Schwarzenegger e tudo. O fisiculturismo só tinha essa categoria, que eram os gigantes. Só que foi vendo a necessidade de abrir mais categorias. Exemplo, na época do Arnold mesmo, tinha atletas bem baixinhos, que não conseguiriam ter o mesmo... não conseguiriam chamar tanta atenção. Eles tinham desenvolvimento muscular, o mesmo desenvolvimento muscular, né? Mas, às vezes, não conseguiria bater de frente com um cara mais alto, né? Tanto é que o grande amigo do Arnold no esporte, né, o Franco Columbo, ele era naniquinho, né? Ele era bem baixinho. Era o melhor amigo do Arnold. O Arnold com 1,86 m, ele com menos de 1,70 m. E na hora que os dois confrontavam, né, aí criaram a categoria abaixo de 90 quilos e acima de 90 quilos. Então aí foi crescendo, porque tinha muito atleta mais baixo. E tinha muito atleta alto. Para todo mundo poder ter chance, né? Exatamente, para todo mundo ter chance. Depois criaram a categoria feminina, bodybuilding feminino. Durante algum tempo atrás, essa categoria foi excluída. Está voltando, tem 1 ano que ela está voltando aí. Tem 2 anos que ela está voltando pro cenário mesmo. Por quê? Porque tem mulheres que querem ficar extremamente desenvolvidas. Então, voltou com tudo até, voltou com tudo. E a gente tem categoria feminina, tem o bodybuilding feminino, que são as mulheres muito desenvolvidas, tem o Women's Physique, que já tem um desenvolvimento um pouco menor, e que a gente tem a brasileira, né, com o maior número de títulos, nessa categoria é uma brasileira. Né? O maior número de títulos seguidos nessa categoria é a Juliana Malacarne. Ela tem 4 títulos mundiais, né? Que é o Mr. Olímpia, que é a maior competição do mundo. Então, o Brasil hoje tem um número muito grande de atletas pró. Legal, né? E, para ter ideia, esse ano para o Mr. Olímpia, que é a grande competição e que precisa se classificar, a gente tem 27 atletas classificados. Então, o Brasil, por isso que eu falo, o Brasil hoje é a segunda força mundial de fisiculturismo. É a segunda maior força do mundo. Então, o esporte aqui no Brasil valoriza... e não dou muito tempo não pra gente estar, juntinho com os Estados Unidos. Juntinho com os Estados Unidos. Mas juntinho legal, mesmo. Né? O que a gente não vai conseguir a curto prazo, porque demanda tempo ser gigante, precisa de muito tempo isso, maturar bem um corpo, desenvolver muito. Quanto, sim, mais ou menos? Para você ter ideia, no fisiculturismo, dos gigantes mesmo,
o atleta ele está tendo uma visibilidade muito grande, está ganhando competições importantes a partir dos 32, 33 anos. Eles começam assim. O Arnold, na época do Arnold, começou bem jovem, né? Teve um desenvolvimento. Mas hoje em dia, a média de idade é a partir dos 30. Então, olha só, ele começa a competir com 18 anos. É. Olha o tempo que ele vai levar, 15 anos para despontar no cenário mundial. Entendeu? É óbvio que tem as suas exceções. Mas tem que ter paciência, tem que ter paciência, exatamente, né? Exatamente. É um esporte da paciência. Onde você vê muito atleta mais velho dando pau em garotão, no palco. O garotão tá lá cheio de energia e tudo, mas o cara mais velho tá com a musculatura muito mais maturada, muito mais desenvolvida, muito mais definida e com muito mais conhecimento de palco, de técnica, de tudo isso aí. Então você vê dentro do esporte, muito garotão arrebentando com a galera, com os jovens. Então, tipo assim, além de... Não é só ser o atleta, também tem um jeito da apresentação. Existe isso também. Tem que ter sabedoria na hora de se apresentar. Pô, falou tudo. Sensacional. Isso é muito importante, porque a gente costuma falar que o fisiculturismo é um jogo de ilusão. Porque nem todo mundo tem um corpo 100%. Sim. Né? Às vezes tem uma deficiência de braço, teve uma lesão no peitoral, às vezes porque trabalha com muita carga, com muito peso. Às vezes tem um tórax, né, que é menor do que as pernas, não tem aquele equilíbrio, aquele balance. Assimetria. Exatamente. Então, tudo isso, ele vai ter que, na hora de mostrar o corpo dele, que a gente chama de confronto, né, que são as poses compulsórias, são 7 poses compulsórias, naquela hora, o cara que tem mais experiência, mais tarimba de palco, já aprendeu a manipular isso aí, né? E o defeito no ser visto. Exatamente. E ele vai esconder, ele vai saber como esconder o seu defeito, ele vai saber como chamar mais atenção para o ponto forte dele. Isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo. Hoje no Brasil a gente tem um grande atleta chamado Rafael Brandão. Ele tem 28 anos. Né? Todo mundo aposta muito nele. Mas a gente sabe que é um esporte, né, que demanda tempo. Ele, esse ano, está indo para o primeiro Olímpia dele. Não que ele não tenha sido classificado antes. Ele foi classificado antes, mas não pôde, por causa de problema de saúde e tudo. Foi na época do Covid. Ah, sim. Eu acho que ele teve Covid, eu não lembro ao certo. Aí depois ele classificou de novo, a esposa dele teve um aneurisma, mas voltou a competir, fez a cirurgia e tudo, voltou a competir. Esse final de semana está competindo esse final de semana. E assim vai. E a gente tem uma aposta muito grande em cima dele. E eu tenho certeza que ele vai ser um grande nome. Hoje no Brasil a gente tem grandes nomes. Tem o Ramon Dino, que ano passado foi 5º lugar no mundo, numa categoria de acesso ao bodybuilding, que é a Classic Physique, uma categoria que mundialmente cresceu demais. Hoje em dia se você perguntar para uma pessoa que gosta do esporte, conhece um pouco do esporte, ou se eu botar foto aqui, esse atleta aqui é Classic Physique, esse aqui é um Open, é um aberto, que sem limite de peso, né? Aberta. Se eu botar aqui para um homem, ou então até mesmo para uma mulher, e falar assim, qual que você gosta mais? Que corpo você gosta mais? Talvez fale assim, nenhum dos dois. Mas se eu botar para alguém que gosta do esporte, assim, fala assim, qual que você gosta mais? Normalmente vai ser a Classic Physique. Dificilmente alguém vai gostar do gigante, porque vai assustar. Todo mundo sabe que isso daqui, esse monstrão aqui, demanda tempo, demanda regularidade, disciplina. Muito mais do que daqui, né? Então, o daqui também tá nesse processo. Tá nesse processo também. Mas é um corpo mais estético. Por que Classic Physique? Porque algum tempo atrás, acho que foi lá para 2013, 2014, o segundo maior evento do mundo, o maior evento é o Olímpia. O segundo maior evento do mundo é o Arnold Classic. E o Arnold hoje tem no Brasil, né, que a gente chama de South America, tem na África do Sul, tinha em Madrid, eu não sei se ainda tem.
E tem na Austrália. E tem nos Estados Unidos, em Ohio. Né, que já tem mais de 20 anos. Né? Aí, esse é o maior evento do mundo. E o Arnold tem muita força ainda. Né? Tem mesmo. A revista Generation Iron, é uma revista online, né, digital, ela tem muita força no mundo inteiro. Todo ano ela elege 30 personalidades do fisiculturismo. E o Arnold, ano passado, esse ano, ainda é a segunda maior figura do esporte, né? Com maior... Que bacana, né? Não perde a força. Não perde a força. Não perde a força. O Arnold, e ele faz questão de estar nos eventos dele, tá? Pô, no Rio de Janeiro, ele anda cheio de segurança do lado, todo mundo louco pra tirar foto com ele, todo mundo. Ele faz questão, só quando não dá, na época do Covid ele não veio. Mas ele sempre fez questão. Tanto é que a Globo, durante um tempo, dentro do Arnold Classic Brasil, tem um esporte, porque o que é o Arnold? O Arnold é um festival esportivo, onde não tem só o fisiculturismo, onde tem jiu-jitsu, onde tem strongman, que é o que a Globo transmite. Cara, tem competição de tudo, tem karatê, tem várias competições. É bem amplo, né? Muito amplo, são muitos esportes dentro do festival. E o strongman, a própria Globo, agora TV Globo, mostrava, né, o evento. Então, agora, é óbvio que o ponto alto é nos Estados Unidos, né? É nos Estados Unidos, não adianta. Não tem jeito. O strongman mesmo é lá nos Estados Unidos. É loucura. Tanto é que tem dentro. E tem vontade de ir? Eu fui a vários. Já foi? Fui, levei Claudiane. Ficou doido, né? Levei as filhas. Ficou doido. Pô, todo mundo ficou louco. É muito legal, até porque eu tenho vários atletas. Né? E aí a gente tem que ir nesses eventos todos. Agora vai ter um evento, né? Dia 20, sem ser esse final de semana, o outro é 21, 22, que é o Olímpia. O Olímpia é o maior evento do mundo, né? Só que o Olímpia, ele não faz eventos profissionais no mundo inteiro, ele só faz nos Estados Unidos. Então o que ele faz? Para ele propagar a marca dele, depois dessa cisão que teve em 2017, ele fez Olímpia Amador. Né? E ele vai fazer no Brasil, agora em setembro, final de setembro, e eu tô levando um atleta no Olímpia na Argentina. Vai ter um Olímpia na Argentina. Vai ser quando? Vai ser dia 8, 9 de outubro. Ah, que maneiro, né? Então, em outubro você tá indo pra Argentina? Eu não vou pra Argentina, não. Só ele que vai. Mas você tem que ficar junto com ele. Aí tem o Mr. Búzios. Nossa, que legal. Não tem que é o atleta fazer, né? Bruno Alcântara. Bruno Alcântara vai pro Olímpia Amador, vai disputar lá. Mas você vai ficar em contato direto. Em contato direto e reto. Ele é atleta sensacional. Já foi campeão brasileiro. Né? Já foi campeão brasileiro em 2019, na categoria dele, de 65 quilos. Ele não é muito alto, não. Só que ele migrou agora e ficou 3 anos sem competir, porque ele também tornou-se empresário. Ele agora tem uma marca de suplementos. Desculpa, marca não. Ele tem uma loja de suplementos, que é a 22 Suplementos. Talvez seja a maior referência de suplementos lá da região. Né? E, a partir daí, ele fez a marca dele se estruturar e esse ano ele resolveu voltar a competir. Competimos em início de julho, a gente foi para BH, né? No Muscle Contest BH. Ele ficou em segundo lugar, na minha opinião, primeiro lugar. Mas eu não sou o árbitro do evento, né? Então a gente respeita, né? Mas dentro da gente a gente tem uma até porque a nossa experiência de árbitro também faz a gente crer isso, mas tudo bem. Que seja, o atleta era muito bom, ficou em primeiro, Bruno ficou em segundo, tudo certo. A gente é no palco que se tem que ganhar, não é aqui agora, né? Até porque já passou. Então ele está se preparando muito bem e ele está indo agora para o Olímpia Amador na Argentina. E assim vai. Eu tenho uma atleta competindo esse final de semana, Daiane.
né? Ela vai voltar, ela parou depois, antes do Covid, não pode falar isso, né? Antes da pandemia, ela parou e agora vai voltar, depois de, acho que também 2 anos e meio, 3 anos, ela vai voltar, né? E tá sensacional, ela vai voltar, vai competir esse final de semana, amanhã, na verdade, e vamos lá, vamos que vamos. E Beto, essas cargas, né, pra poder definir o músculo e tal, tem muita gente que às vezes faz de qualquer jeito, isso pode prejudicar muito. Pode se machucar. Pode prejudicar muito, né? Pode prejudicar muito. Se você fizer certo, você consegue, como é um esporte de paciência, o corpo vai se adaptando e não vai tendo problema. Mas você sabia que quando você trabalha com muita carga, até às vezes fazendo muito certo, você ainda corre o risco. Por quê? Porque quando você trabalha com uma carga que você nunca trabalhou antes, certo, você nunca experimentou aquele momento, né? Sim. Naquele nível você nunca teve. Numa hora, mesmo fazendo muito certo, você pode acabar se machucando. Vou falar de Strongman, né? Quando você vê alguns eventos de Strongman, existe um exercício chamado levantamento terra, que é uma barra no chão, onde eles têm que levantar, né? Tirar a barra do chão e erguer o tórax todo, né? Erguer todo o corpo. Eles saem de uma posição agachada e ficam eretos, né? Quantos deles sangram pelo nariz? Eu já vi. Já viu isso? Já. Quantos deles sangram pelo nariz devido ao excesso de força que eles fazem? Porque quantos quilos tem ali, né? Muita coisa. Eles tentam quebrar os seus próprios recordes. E quebram E como é recorde, isso quer dizer que dificilmente ele tentou aquilo no treinamento normal dele. Caraca, entendeu? Eu já vi isso, tem muita gente que fala que às vezes, no meu treinamento eu já até fiz aquele peso, mas aqui num evento... A estrutura psicológico, emocional. Eu, na Olimpíada do Rio de Janeiro, eu fiz questão de ir no levantamento olímpico, né? É diferente do Strongman, levantamento olímpico, mas é de força. É de força. Levei Mariana, levei Hanna e levei Claudiane. Olha, vamos embora, vamos todo mundo para a Olimpíada, vamos lá ver, né? E quantos tem que trabalhar com aquele peso enorme, né? Que são 2 movimentos, arranco e arremesso, que é aquele que tira do chão, e levanta. E eles trabalham no limite, porque tá todo mundo competindo. E vai ganhar quem fizer o movimento certo com um peso maior. Sim. E muitos deles, às vezes ganham a competição, tem muitos, né, que às vezes ganham a competição, mas mesmo assim falam assim, eu quero ir pro recorde. Eu quero bater o recorde. Ele já ganhou a competição. Ponto. Ele já é medalha de ouro. Mas ele quer ir pro recorde. Ele quer bater o recorde. Isso quer dizer o quê? Que ele, para ganhar a competição, às vezes ele não precisou pegar um peso acima, igual o recorde. Sim. Ele pegou um peso menor, que naquele dia não foi necessário. Então ele, para garantir a medalha de ouro, botou um peso menor. Mas ele sabe que existe a possibilidade de ele fazer mais um movimento e bater o recorde mundial. Ou o recorde olímpico. E aí ele fala, vambora. Eu tô no gás, eu vou conseguir. Tô com sangue nos olhos? Tô com sangue nos olhos, já tô aqui, o sangue né? Tá quente. Pô, vambora. E às vezes dá tudo certo, ou às vezes não consegue fazer, acaba se lesionando, se machucando, a barra volta, e a barra voltar com aquele peso todo vai acabar machucando, e assim por diante. Então, mesmo às vezes você tendo toda a técnica, porque todos ali têm muita técnica, né? Isso eles treinam a vida inteira, técnica. Até porque quando você tem a técnica, né? Você vai conseguir, quando você tem quando você consegue fazer, né, o movimento mais certo, você está poupando energia. A técnica te poupa energia. Então você pode jogar a tua energia na carga. Né? Se você está fazendo aqui, está otimizando a sua técnica, você não vai precisar fazer, gastar a tua força toda na técnica. Você vai jogar a tua força para o peso, né? Aí você pode trabalhar com uma sobrecarga bem grande. Então isso que é legal do esporte, é você mesclar, né? A técnica, a carga e treinar. Sabedoria. E conhecimento, mas aí vem com o tempo. Conhecimento, sabedoria não é fácil. Isso aí é tempo mesmo. Tempo. E Beto, e que recado que você deixa para essa galera, assim,
Primeiro que tem que fazer exercício físico, como eu, que estou na sua frente. Antes do recado, eu posso falar dessas 3 marcas? Pode, por favor. Deixa eu falar um pouquinho dessas 3 marcas. Isso aqui é meu time. Isso aqui é meu time que eu tenho muito orgulho, né? Um orgulho imenso. Tá pegando? Talvez tenha sido, acredito que tenha sido o primeiro time da região dos Lagos. Né, de fisiculturismo. Que legal, né? Que é o Gilberto Team. Um carinho enorme, né? Nossa. Marca aí. Essa marca é a marca que eu represento hoje na academia. Em academia, que é a Upfit. É uma marca que resolveu apostar em mim. Da Rose e do Alexu. Uma academia sensacional. Uma academia muito bem aparelhada, muito bem equipada. E que me deu... E que abraçou o Gilberto Team. E que é onde você está todo dia de 6 às 9. Exatamente. Todo dia de 6 às 9. E aonde é a academia? É em Cabo Frio, né? Rua Antônio Ferreira Sampaio, número 173. Tô lá o dia inteiro. Quem quiser me encontrar, pode ir lá. Pode ir lá, não precisa nem avisar, vai lá. Vai lá que eu tô lá. E eles abriram as portas pro Gilberto Team e abriram a porta pro treinamento. Uma coisa mais... apostaram no que eu poderia trazer para a academia, o que eu poderia levar para a academia. Tanto eles tanto apostaram na academia, que eles hoje são os maiores patrocinadores, tirando a prefeitura, né? Excetuando a prefeitura de Búzios, né? Que é o maior apoiador, a Secretaria de Esportes de Búzios, né? Eles depois, né? Eles vêm logo depois como o maior patrocinador do evento. Eles acreditam muito no meu trabalho. Então, tem toda uma estrutura, isso. A própria academia tem toda uma estrutura para o atleta, né? Aí eles são os patrocinadores Diamond, né? O patrocinador Diamond. E esse aqui é o Mr. Búzios, que é a nossa outra marca, que é a terceira marca que eu quero fazer crescer muito, né? Que é o Mr. Búzios. Né? Depois dessa experiência com o Rei e Rainha, da praia, com o Mr. Cabo Frio, agora o Mr. Búzios, que vai ser dia 22, né? Dia 22 de outubro. E gostaria que todos comparecessem. Vocês serão muito bem-vindos ao Mr. Búzios. Tá legal? Muito legal, né? Agora, o recado que eu deixo pra galera é o seguinte, me contratem. Se você quer um treinamento sério... Tem horário disponível na agenda? Arruma, né, eu costumo falar que de meia-noite às 5 da manhã eu não faço nada. Então, eu arranjo. Não faço nada, no momento que eu posso arranjar. Mas, voltando aqui, sem brincadeira. Olha, o recado que eu dou para as pessoas. Cuidem de si, né? Cuidem agora de você. O mais importante é você cuidar agora, porque mais tarde, invistam em você agora, porque mais tarde você vai ter que investir, invista na sua saúde, né? Invista na sua saúde agora, porque senão você vai ter que investir na sua doença mais tarde. Então é importante que você cuide de você agora, para que essa seja a sua poupança, a sua saúde é a sua poupança, é o que você traz, que você vai levar para o resto da vida. É uma boa saúde, uma qualidade de vida. Aproveite seu momento com a sua família, com seus amigos, mas cuide de você também. Isso não é ser egoísta, isso é um investimento na sua saúde. Tenham qualidade de vida. Procure bons profissionais, boas academias, ou então profissionais que te orientem a fazer atividades, seja na sua casa, seja na rua. O importante é que vocês façam atividade física pelo menos 5 vezes na semana. Mas 5 vezes na semana eu não tenho tempo, não sei. Meia hora por dia. Meia hora por dia. A gente tem que fazer 1h30, pelo menos 1h30 de atividade física por semana. Então, se você tiver tempo, faça isso, ó, meia hora, 3 vezes na semana, 15 minutos, 6 vezes na semana, e assim vai. Então faça até 1h30 de atividade física semanais. Mas o melhor, tente fazer o máximo de tempo. Algumas doenças, como diabetes, tem que fazer atividade física todo dia. Todo dia tem que fazer atividade física. Entendeu? Então, tentem isso. Exercício de mobilidade, alongamento, flexibilidade. Exercício de força, que é a minha área. E o cardiopulmonar, né? A caminhada, o trote, a corrida. Isso é fundamental. Se você puder unir todas essas atividades no seu dia, melhor ainda. Né? Por semana? Seria o melhor, entendeu? Você pode fazer até em horários distintos.
Agora pela manhã eu acordei e vou fazer 15 minutos de alongamento e mobilidade. Quando eu chegar do trabalho, eu vou dar uma caminhada. Amanhã, ao acordar, eu vou para musculação. Ou então vou fazer uma outra atividade. E assim vai. Mas todo dia tenta se mexer. Tenta se mexer. Joga um vôlei. Joga um frescobol. Aqui em Araruama, frescobol é sensacional. Você passa na praia, você passa ali na Lagoa de Araruama. Verdade. E é um cenário bonito, né? E é muito bonito. É muito bonito. Aqui a gente é privilegiado. Com um vento sensacional. Quem gosta de kitesurf. Poxa, tem o kite, tem o stand-up paddle, tem tudo isso aí. Tem a canoa agora havaiana. Tem canoa havaiana, sensacional. Então, o mais importante, mexam-se. Não fique parado não, tá? É igual rock and roll, né? Vamos lá. Não tem aquele negócio de pedra parada, cria língua, não sei o quê? Isso. Alguma coisa assim. Então, tem que se mexer, vamos embora. Não pode ficar parado. Não só trabalhar, né? Senão enferruja. Não pode ficar... não só trabalhar. Não só trabalhar, não pode só trabalhar também. Não, também não dá só para trabalhar, não. Tem que cuidar da saúde. Tem que cuidar da saúde. Pra daqui a pouco ter a melhor poupança que a gente tem. Ter uma vida longa. Ter uma vida longa de qualidade. Sem dor, né? Sem problema. Sem qualidade, senão daqui a pouco a gente tá arranjando problema pros filhos. É verdade. Entendeu? A gente que gosta tanto, que luta tanto por eles, que trabalha tanto por eles, que a gente tá querendo deixar coisas boas para eles, a gente vai deixar problemas para eles. Verdade. Entendeu? Então, se a gente pudesse cuidar para dar até calma a eles, para que eles vivam, para não dar trabalho para eles, vamos guerrear aí, vamos cuidar da gente, isso que é mais importante. Esse é o recado. Verdade, ó. E outra coisa, muito obrigado, tá? Esse espaço foi sensacional. Desejo todo o sucesso do mundo para você. Obrigada. Quero o seu crescimento. Obrigada. Tá? Seja aqui no Pode. Aqui no Pode. Desejo tudo de melhor para você e vamos que vamos. Obrigada, tá? Muito obrigada. Que o time, né? Que GT seja cada vez maior, porque você é um cara que merece, que batalha, que não para. Eu acho que você é um exemplo, até pra galera que tá começando uma faculdade de educação física ou que tá terminando, de tirar esse preconceito de falar assim, professor de educação física só tem que ser professor de escola, só tem que fazer isso, ou que não vai ter futuro. Eu acho que quando a pessoa faz o que gosta, e você é empreendedor, cara. Porque você consegue empreender em qualquer área, né? Você é empreendedor fazendo evento, você empreende numa academia nova, você empreende com o seu time. Então, acho que serve de exemplo para a pessoa que está vindo também, entender que falar assim, poxa, tá vendo? Ele é professor de educação física e o cara é referência em um assunto, mas também não para de trabalhar, não para de estudar. Eu acho que você é um exemplo na área. É um exemplo como pessoa, um cara sempre rindo, a gente tá junto, um cara sempre rindo, sempre alegre, um cara que sempre tenta ajudar todo mundo, né? As filhas falam, nunca fala não, ele nunca fala não, Beto tá sempre disposto. Isso é verdade. Eu costumo falar o seguinte, eu posso estar velho, mas obsoleto nunca. Essa é uma frase do Exterminador do Futuro. Que a cabeça não envelhece nunca, né? Exatamente. A cabeça não envelhece nunca. Eu tô tentando sempre ajudar aos meus atletas. Eu tenho grandes atletas. Eu tenho agora o Felipe Gonçalves voltando a competir. Está dentro da caverna. Esse cara é militar, disciplinado ao extremo. Está dentro da caverna. Ele vai para a caverna, se esconde, treina. Depois ele aparece. De repente ele aparece igual um monstro. Tem eles, tem outros atletas. Todos os atletas do Gilberto Time. Olha, vocês são sensacionais e se o Gilberto Time é o Gilberto Time, é devido a vocês. E eu só tenho a agradecer a vocês. Entendeu? Então, obrigado, Pode. Tamo junto. Obrigada e que o evento seja um sucesso. Mr. Buza. Primeiro de muitos, né? Primeiro de muitos. Se Deus quiser. E vamos trazer um para Araruama, hein? Vamos trazer um aqui para Araruama, por favor, hein? Vamos falar aí. Um Mr. Araruama, né? Poxa, ia ser sensacional. Pessoal que vê o podcast... Galera, os treinadores de Araruama, que precisar de know-how, então quiser que a gente se insira aqui no mercado também, a gente tá com a disposição de botar para crescer mesmo. O esporte tem que crescer. Beto, onde que o pessoal te acha? Qual a sua rede social? Fala aí. Olha só, Instagram, né? Instagram, Gilberto Jotta, que é o Gilberto J, _ J GT. com 2T? J com 2T, né? J com 2T. _ GT de Gilberto Tim, né? Da marca GT. Já tá ali, já tá legal. Manda ali, direct, manda dá o contato, fala com o Beto. Fala comigo. Que o cara tá bom.
Tem um do Mr. Búzios também, né? Que é o MR. Que é o mr.búzios. Então pode mandar mensagem lá que a gente vai tá respondendo a todos vocês. Muito obrigada. Eu adorei a conversa, conhecer um pouco mais da sua história. Sucesso! Obrigado. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Vamos que vamos. Até a próxima. Tchau, tchau.